Glória a Deus. Marcos capítulo 7, versículo de número 24. Antes de eu fazer a leitura, deixa eu só explicar algo aqui. Nós vamos estar lendo essa história que conta de uma mulher que vai até Jesus para buscar ao Senhor Jesus, em favor de uma filha que está, segundo as palavras dela, terrivelmente endemoniada. É muito interessante como a história dessa mulher é muito semelhante com a história de muitos de nós, principalmente quem vem na quarta-feira, principalmente quem ora, busca pela família. Não é algo parecido, A gente também não vai até o Senhor Jesus para clamar pela libertação no familiar, não é isso? Para clamar pela conversão, para clamar pela transformação, pela libertação. E é exatamente isso que essa mulher ela está fazendo. E essa história tem muitos ensinamentos para nós, tá? Talvez semana passada a gente volte até ela para ver mais algumas coisas, mas hoje eu quero focar simplesmente num ponto aqui dessa história que eu quero lhe chamar a atenção em nome de Jesus. É interessante, que não só essa mulher vai até Jesus, mas a Bíblia diz que ela se prostra, se ajoelha diante dele, E é justamente o ato de fé que a gente tem feito nas quartas-feiras: igreja de joelhos, família de pé, Nós nos colocamos de joelhos na presença de Deus para que a nossa família esteja de pé, se levante. E essa mulher faz um ato ali muito parecido com aquilo que nós estamos aqui reunidos hoje para fazer, E a Bíblia registra da seguinte forma, Marcos 7, 24. E levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: qual foi a resposta dela? Sim, Senhor. Olha só, a Bíblia registra aqui, e o Evangelho de Marcos está um pouquinho mais resumido essa história, Quando Mateus registrou essa história, ele colocou assim, talvez um pouquinho mais de detalhes, E lá em Mateus capítulo 15, está registrado que quando essa mulher vai até Jesus, que Jesus simplesmente vira as costas para ela e sai andando, e não lhe responde nada. E essa mulher continua indo atrás de Jesus, clamando, pedindo ajuda, pedindo socorro, de uma tal forma que os próprios discípulos se sentem incomodados com aquilo, vão até Jesus, diz: Jesus, está pegando mal, essa mulher vem gritando aqui atrás de nós, já que o senhor não faz responder, manda essa mulher embora, despede ela logo, porque o negócio está chato aqui, não aguento mais essa mulher gritando nos meus ouvidos. E Jesus então se volta para essa mulher e diz para ela: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E essa mulher então se prostra diante dele, continua clamando pela libertação da sua filha. E aí é nesse momento, lá no registro de Mateus, é que ele fala essa palavra. Ele diz: olha, não é bom tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Se você juntar isso que Jesus falou com aquilo que Jesus declarou antes, é muito claro da gente entender que os filhos que ele está se referindo são o povo de Deus, ou são os filhos de Israel ali no caso. E aquela mulher que não fazia parte dos filhos de Israel, que não era um judeu,
ou uma judia. Então, Jesus diz: olha, o pão é para os filhos, e não faz sentido, não tem lógica eu pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Então a resposta de Jesus para essa mulher, primeiro não houve resposta nenhuma, né? Depois houve a resposta que ele tinha vindo para o seu povo, e em terceiro lugar, que não era bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. É uma resposta negativa ao pedido dela, sim ou não? Ou no mínimo é uma resposta sim, não agora, quem sabe mais tarde. No mínimo seria isso, né? Se a gente analisar o que Marcos colocou, ele diz: deixa primeiro eu saciar os filhos, depois que os filhos estiverem saciados, aí sim a gente vê se sobra alguma coisinha para o cachorro. Não é assim que a gente faz em casa? Né? O que vai para o cachorro? Né? O que sobrou. Se não sobrar nada, né? Coitado do cachorro, ele só fica com a sobra quando sobra, né? Mas é isso que Jesus está falando. Meu irmão, não é difícil da gente concluir que Jesus está dando uma resposta que essa mulher não queria ouvir. Jesus está dando uma resposta que não era o que essa mulher esperava, que não era o que essa mulher estava ali buscando. Amém? Uma resposta negativa ao pedido dela, ou como eu disse, no mínimo, não agora, mais tarde. Entra lá no final da fila, não era mais ou menos isso? Entra lá no final da fila, depois que eu saciar todos os filhos de Israel, e pensa que tinha gente para ser saciado. Amém? Aí depois sim, chega então a sua vez. Mas não era o que ela queria ouvir. Agora vamos parar para pensar, né? Eu até falava aqui no outro culto, você já imaginou você chegar na igreja desesperado e dizer: pastor, olha, eu vim aqui porque eu preciso de ajuda, o senhor não sabe o que está acontecendo comigo, daqui a pouco o pastor vira as costas para você, deixa você falando sozinho? Aí você leva até um susto, né? Pensa consigo, aqui pastor, mas mal educado. Mas então você insiste, você está precisando muito, você vai atrás dele e dizendo: mas pastor, e ele continua fazendo o que ele está fazendo como se você não existisse. E você está insistindo, e daqui a pouco ele diz assim: não vou te atender não, porque eu só vou orar para quem tiver carteirinha da igreja. Eu só vou orar pelos dizimistas, eu só vou orar por, sei lá, pelo quê, por tal grupo de pessoas, mas não, por você não. Ou pelo menos não agora. Faz o seguinte, volta semana que vem eu oro por você, tá? Meu irmão, não sei se essa pessoa voltaria para a igreja, porque eu conheço muita gente que saiu por muito menos que isso. Sim ou não? Agora, só para você tentar entender um pouquinho, sem contar assim que, se você for olhar, né, Jesus está chamando ela, a filha dela do quê? De cachorrinho. Ela é a filha dela. Meu irmão, o que é mãe de cachorro? Mãe de cachorro, o que é? É cadela, né? Verdade, não é? Você já parou para pensar? Olha que coisa séria. Mas lá está essa mulher diante dessa palavra. Agora vamos parar para pensar, não somente toda essa questão, que ela podia se ofender com aquilo, toda a questão de Jesus não atendê-la, toda a questão de Jesus dar uma resposta negativa para ela. Não só tudo isso, mas vamos pensar toda a carga emocional que está em cima disso. Imagine você, né, por exemplo, um familiar seu está doente. A gente sabe que doença é uma ação maligna, mas às vezes a gente olha para a doença e tem um lado natural na doença. Acho que você já vai entender o que eu estou falando. Ou você está buscando pela libertação de um familiar que está em um vício. Você sabe que o vício é uma ação maligna, mas tem um lado natural em cima do vício. Agora imagine você, né, o seu familiar possesso por um espírito imundo. Tem como falar que aquilo é algo espiritual? Né?
imagine algo mais assustador do que isso, principalmente para uma mulher que não tem, né, nenhum conhecimento nessa área. Aí, pare e pense, essa mulher precisa sair de casa e deixar a filha endemoniada em casa, ou como registrou Mateus, miseravelmente endemoniada em casa. Não era um simples caso de possessão, um negócio brabo. Você já imaginou essa mulher batendo na vizinha, dizendo assim: olha, vizinha, preciso dar uma saída, vou atrás de Jesus, você dá uma olhada na minha filha aqui? Ah, claro, vizinha. Aí a vizinha entra na casa, está assim, aquela cena do exorcista. A menina descendo a escada assim, ó, de ponta cabeça. Você acha que a vizinha diz: ah, pode ir lá, tranquilo que eu tomo conta? Você acha isso? Meu irmão, se não tivesse algum outro familiar na casa, né, eu não sei se tinha ou não, mas se não houvesse um outro familiar na casa, provavelmente que essa mãe tivesse que deixar a filha sozinha em casa para ir atrás de Jesus. E aí nessa circunstância eu fico imaginando essa mulher que tenha deixado até mesmo a filha trancada dentro de casa, porque a filha está possessa por um demônio. Quem está no controle daquela menina não é ela, é o demônio, que pode aprontar o que ele quiser ali. Você está entendendo? Imagine a angústia dessa mãe, imagine o desespero dessa mãe, imagine essa mãe correndo atrás de Jesus, querendo uma resposta rápida, sim ou não? Para poder voltar para sua casa, para poder ver como é que está a sua filha. E agora Jesus simplesmente ignora ela e continua andando. Facilmente, por toda a carga emocional que essa mulher está, ela diz: ah, também não quer me ajudar, também falaram que o senhor era bom, falaram que o senhor ajuda as pessoas, o senhor liberta, é tudo mentira, você é um enganador, eu vou embora porque ninguém me ajuda. E não tem muita gente assim? Que por conta de toda a carga emocional que a pessoa está vivendo ali, é essa atitude que ela toma com relação até às pessoas que podem lhe ajudar. Mas essa mulher insiste, essa mulher está lá. E quando essa mulher, diante de toda essa carga emocional, diante de tudo isso, né, que eu penso que a gente precisa tentar ali se colocar no lugar dessa mulher, ela está recebendo uma resposta negativa ao seu pedido, ou, como eu dizia, no mínimo, era mais ou menos assim: entrar lá no final da fila, depois que eu saciar todos os filhos de Israel, aí, quem sabe, se sobrar alguma coisinha para o cachorro, a gente joga para vocês. Mas diante de tudo isso, qual que é a resposta da mulher? Sim, Senhor. Amém. A resposta da mulher, aquilo que Jesus está dizendo é: sim, Senhor. Eu acho que muitos de vocês conhecem a história, sabe que, né, que ela argumenta ali, porque vem um sim, Senhor, aí vem um ponto e vírgula, separando uma ideia da outra, né? Ou pelo menos dando uma pausa maior de uma ideia para com a outra. Primeiro ela diz: sim, Senhor, eu recebo isso aí que o Senhor está falando, eu aceito isso que o Senhor está falando, eu concordo com isso que o Senhor está falando. Sim, Senhor, o Senhor tem razão. Aí ela vai argumentar, né? Ela diz: olha, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E mais tarde, então, mais à frente, Jesus logo responde: mulher, grande é a tua fé. E Jesus fica admirado com a fé daquela mulher. Mas tudo começa, entenda bem, tudo começa com esse sim, Senhor. Porque, entenda, até mesmo a argumentação que ela faz, e como eu disse, talvez semana que vem a gente volte aqui para ver essa segunda parte, mas hoje eu não vou chegar nisso, mas até mesmo essa argumentação que ela faz é em cima daquilo que Jesus falou, é aceitando aquilo que Jesus falou, é se submetendo àquilo que Jesus falou, é baseado nesse sim, Senhor. Agora a gente vive numa sociedade hoje que, como é difícil
a gente vê pessoas com essa mesma atitude, estão dispostas a dizer sim, Senhor, para Deus. Porque muitas vezes você está pregando uma passagem bíblica, ensinando, e logo aparecem pessoas para dizer assim: eu não concordo com isso. Aí você diz assim: mas vem cá, mas você não concorda com o quê? Porque você pode discordar da maneira que eu interpreto a Bíblia, isso é normal, amém? Agora, você não pode discordar do que está escrito, você não pode discordar daquilo que a Bíblia diz. E vem cá, tá bom, você discorda da maneira de eu interpretar? Ah não, eu não concordo, acho que não é assim. Mas vem cá, você discorda baseado em quê? Baseado em qual texto da Bíblia? Baseado em qual versículo? Não, baseado em versículo nenhum, eu simplesmente discordo. E não é assim? Mas meu amigo, veja bem, você não está discordando da minha maneira de interpretar, você está discordando do texto, você está discordando da Bíblia. Em outras palavras, você está discordando de Deus. Mas eu acho que não é assim não, eu acho que tem que ser diferente. Então você está querendo dizer que você está certo e Deus está errado. Porque eu não concordo com isso. E não tem muita gente meio doida, mas exatamente assim, que a pessoa discorda, meu irmão, de absolutamente tudo, e sem base nenhuma, sem fundamento nenhum, simplesmente porque a pessoa diz: eu não concordo, eu acho que não é assim, eu acho que deveria ser de outro jeito. Mas vem cá, mas quem é você para falar? Esses dias eu estava dando risada, né? Porque eu vou falar assim por cima, para você entender. Uma pessoa estava falando de uma determinada profissão, vou chamar assim, uma determinada profissão, e nessa profissão a pessoa precisa passar tantos anos naquela profissão para alcançar ali uma promoção, vou assim chamar. Aí alguém assim, e a gente estava conversando sobre isso, aí alguém chegou, ouviu a conversa, nunca fez parte dessa profissão, nunca passou nem perto disso, não faz nem ideia o que é isso. Mas a pessoa ouviu e falou assim: que isso, mas tanto tempo assim? Não, eu acho demais, eu acho que assim, eu acho que tinha que ser menos, eu acho que não podia. Mas rapaz, mas quem é você para achar alguma coisa? É verdade, não é? Não tem essas coisas? Aí você diz assim: mas quem é você para achar ou deixar de achar? Vem cá, você faz parte dessa profissão? Não. Quem tomou a decisão quanto tempo ia fazer? Meu irmão, quem passou uma vida inteira nessa profissão. É quem entende, é quem sabe. Mas você que nunca passou nem perto disso, não faz nem ideia o que é isso, que é agora dizer se você concorda ou não, que você acha ou deixa de achar. Me entende? E as pessoas não estão assim hoje? Cheio de eu não concordo, eu discordo, eu acho que não é assim, eu acho que Deus tinha que ser diferente, eu acho que Deus tinha que ser assim, mais do jeito que eu quero. E não é assim? Não, a igreja tinha que ser do jeito que eu quero, Deus tinha que ser do jeito que eu quero, não, o evangelho tinha que ser assim como eu penso. E assim vai. Mas essa mulher, meu irmão, diante de tudo isso que a gente já colocou até agora, qual a resposta dela? Sim, Senhor. Amém. E nós precisamos aprender que se nós quisermos alcançar algo de Deus, se nós quisermos primeiramente desenvolver um relacionamento com Deus, em segundo lugar, se nós quisermos alcançar alguma coisa de Deus, nós precisamos aprender a dizer sim, Senhor, para toda e qualquer resposta, para toda e qualquer direção que Ele venha nos dar, ainda que seja aquilo que a gente não quer ouvir, ainda que seja a resposta que a gente não gostaria de receber, ainda que a gente está doido por um sim e venha um não, ou ainda que a gente está doido por um não e venha um sim.
Ou ainda que a gente está com muita pressa e Deus diz: espera. Amém? Que a nossa resposta possa ser sempre: sim, Senhor. Amém? Sim, Senhor. Bater continência, meu irmão, para toda e qualquer decisão, porque nós não podemos chamar Ele de Senhor e só fazer o que a gente está afim de fazer, pois Ele não vai ser Senhor dessa forma, e muito menos a gente como servo. Ele só vai ser Senhor da nossa vida verdadeiramente se nós estivermos dispostos a fazer tudo aquilo que Ele manda. Para tudo aquilo que Ele manda, a gente dizer: sim, Senhor, eu aceito, eu recebo, eu me submeto, eu vou obedecer, ainda que muitas vezes essa não seja a nossa vontade. Eu quero ver um texto com vocês, muito interessante, está aqui em Lucas, vizinho aí da direita, Lucas capítulo 5, versículo 1. Olha que história fantástica essa aqui. Lucas 5:1. Diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Aí vem um ponto e vírgula, mais uma vez dividindo, dando um espaço, um tempo entre uma ideia e outra. Mas em seguida ele responde: mas, porque mandas, lançarei a rede. Olha só que coisa fantástica a Bíblia está nos ensinando aqui. Jesus diz para Pedro: Pedro, vai lá ao mar alto e lança a sua rede para pescar. Qual é a resposta do Pedro? Uma resposta até um tanto quanto emocional, né? O Pedro, a resposta dele é mais ou menos assim: o que adianta, Senhor? A resposta dele é mais ou menos assim: eu já tentei, não dá certo. Amém? Eu já tentei, eu tentei a noite inteira. Você acha que a noite inteira pescando eu não lembrei de ir para o mar alto? O senhor acha que a noite inteira pescando eu não joguei essa rede para tudo que foi lugar aqui nesse lago? Amém? Jesus, eu já tentei, né? A resposta dele, não só isso, mas é mais ou menos assim: Jesus, eu estou cansado. Olha, falar a verdade para o senhor, se não fosse o senhor pedir o barco emprestado, uma hora dessa eu já estava dormindo, estou doido para o culto acabar para ir para cá dormir, porque quem fica trabalhando a noite inteira vai para casa durante o dia fazer o quê? Para dormir. Verdade, não é? E se ele não tivesse emprestado o barco para Jesus, acho que uma hora dessa ele já estava roncando. Então ele está dizendo para Jesus: Jesus, foi a noite inteira, eu tenho que descansar, eu tenho que ir para casa dormir. Eu já tentei, você está entendendo? Eu não quero, eu não estou afim, eu não estou com vontade de fazer isso. Tudo isso entra nessa primeira resposta do Pedro, mas ele para um pouquinho e ele pensa, né? Olha, não é o que eu queria ouvir. Amém? Eu queria receber um tapinha nas costas: ô Pedro, vai para cá descansar, rapaz, ficou a noite inteira acordado aí. Sim ou não? Né? O que ele queria ouvir provavelmente era outra coisa. Mas mesmo não sendo o que ele queria ouvir, mesmo não sendo o que ele queria fazer, ele diz: Senhor, apesar de tudo isso, porque o Senhor está mandando, estou indo. Vamos trocar as palavras.
apesar de tudo isso, porque o Senhor está mandando, o quê? Sim, Senhor, mas agora mesmo, é para já. Eu não queria ir, mas o Senhor está mandando? Sim, Senhor. Não era a resposta que eu queria receber, mas se essa é a resposta que o Senhor tem para mim, que? Sim, Senhor. Sai da frente, estou indo agora. Meu irmão, é essa atitude que precisa haver em mim e em você. É essa atitude que nos leva a viver uma vida sobrenatural, não só para nós, mas também para a nossa casa e para a nossa família. Mas eu queria ver com vocês aí uma terceira história. Marcos capítulo 10, versículo 17. Só voltar aí um pouquinho. Marcos 10, 17. 3 histórias bem conhecidas na Bíblia. Cada um deles teve uma atitude diferente. E daqui a pouco a gente vai falar do resultado de cada um deles. Diz assim a Bíblia, Marcos 10, 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o quê? O amou. Então o que vem agora não é porque Jesus está com raiva dele. O que vem agora não é porque Jesus tem raiva de rico. O que vem agora não é nada disso. Nada disso. O que vem agora é por amor. Uma palavra porque Jesus amou aquele rapaz. O amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Eu acho muito interessante o versículo 22. Primeiro, porque a Bíblia diz, mas ele contrariado com essa palavra. Meu irmão, alguém só fica contrariado porque já tem uma ideia em mente. Sim ou não? Porque ele já tinha na sua mente a resposta que Jesus deveria dar para ele. Ele já tinha na sua mente uma ideia firme daquilo que Jesus deveria fazer. Qual era essa ideia? Eu já não sei. Mas só sei que ele tinha alguma coisa. Mas aquilo que Jesus fala vai na contramão do que ele estava pensando, esperando Jesus. Então, assim como a mulher, assim como Pedro, essa passagem bíblica foi conhecida como jovem rico, então eu vou chamar de jovem. Esse jovem, ele também recebe uma palavra que ele não estava querendo ouvir. Você está entendendo? Que ele não estava querendo ouvir. Só que, diferente dos dois primeiros, que dizem o quê? Essa altura já tem que saber de cor salteado, que diz o quê? Sim, Senhor. Esse aqui vira as costas para Jesus e vai embora. Ele não responde nada. Mas se fosse para responder, seria: não, Senhor. Não, Pedro, outra coisa mais fácil. Aqui não. E aí é interessante que a Bíblia diz assim: retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Meu irmão, quem é que fica triste por ter muitas propriedades? A verdade é, olha só, retirou-se triste por quê? Mas quem é que fica triste por isso, gente? Mas a questão é que ele fica triste, porque ele não está disposto a abrir mão daquilo.
porque ele não está disposto a ter que vender aquilo. Você está entendendo, em nome de Jesus? Olha que coisa séria. E, como eu disse, não responde nada, mas se fosse responder, parece que a resposta seria: ah, não, senhor, ah, não. Pede outra coisa. Quem sabe se Jesus falasse para ele assim: não, então faz o seguinte, olha, reza 5 Ave Maria, reza 10 Pai Nosso, reza não sei quanto mais, de joelho, viu? Ó, 3/3, aí você, pronto, está garantido, aí você vai para o céu. Aí ele sairia feliz. Você está entendendo? Ó, você precisa fazer uma procissão, não sei para onde, que aí você vai. Não, você precisa, né, pagar uma penitência, não sei o que. Talvez ele ficaria feliz, porque talvez era aquilo que ele tinha em mente. Estou viajando aqui, mas só para você entender o que eu estou falando. Ele tinha alguma coisa em mente, mas diante daquela palavra ele diz: não, Senhor. Agora vamos parar para pensar. Os dois primeiros, os três casos, receberam uma palavra que não queriam. Sim ou não? Receberam uma palavra que não é o que eles tinham em mente, não é o que eles gostariam de ouvir. Os três receberam uma palavra sim. A primeira, na hora: sim, Senhor. O Pedro até, né? O Pedro é aquele camarada que falava demais, até diz: ah, Senhor, mas não é o que eu quero, mas não é o que eu penso, mas mesmo que eu não queira, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Também disse: sim, Senhor. E, meu irmão, nós vamos entender que muitas vezes na nossa vida isso vai acontecer. Muitas vezes na nossa vida nós vamos ter que ser sinceros e falar assim: ó, Jesus, por mim eu não perdoava não, viu? Mas porque o Senhor manda, eu vou perdoar. Amém? Muitas vezes na nossa vida a gente vai ter que dizer: Jesus, por mim eu dava nele agora, mas porque o Senhor manda, eu vou dar outra face para bater ainda. Amém? Jesus, porque por mim, Jesus, eu não faria isso não, mas porque o Senhor está mandando, eu vou fazer. Meu irmão, e muitas vezes na nossa vida é isso que vai ser necessário. Agora, esse terceiro aqui, ele também recebe uma palavra que gostaria, mas não está disposto a fazer. Ele não está disposto a dar um sim, Senhor, para Jesus. Agora, aquela mulher que vai até Jesus buscando a libertação da filha e que diz: sim, Senhor, volta para casa, a filha está liberta. Amém. O Pedro que diz sim, Senhor, para Jesus, o versículo seguinte a gente não chegou a ler, mas assim: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, a ponto de se romper, que rompia-se-lhes a rede. Encheram, não coube no barco do Pedro, tiveram que encher em 2 barcos para tirar de tanto peixe. Amém. Mas e o terceiro que não disse sim, Senhor? Pastor, mas pelo menos ele ficou com as propriedades, né, pastor? Tem gente com pensamento tão pequeno que, que já está assim. Mas esse foi embora triste, porque aquilo que ele almejava alcançar de Jesus, ele foi embora sem alcançar. Não foi isso? Amém. E aí nós precisamos parar diante disso e pensar: nós estamos dispostos a dizer sim, Senhor, para Jesus ou não? Quando a gente abre a Bíblia assim e lê: vós maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí você olha e diz: rapaz, mas eu tenho que amar nesse nível, a ponto de morrer por ela. Jesus. Não, assim, dá uma amadinha eu até dou, né? Mas assim, nesse ponto aqui, isso aqui não dá para dizer assim, Senhor, não. Você está entendendo?
Outros abrem a Bíblia lá, vós esposas, sujeitai aos vossos maridos. A irmã diz, Senhor, mas o senhor conhece o meu marido? O senhor tem certeza que é aquele sujeito que eu preciso me sujeitar, Senhor? Ah, Jesus, isso aqui não dá para dizer sim, Senhor, não. E muita gente não vai conseguir ter um bom relacionamento com o Senhor, não vai conseguir alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque não está disposto a dizer sim, Senhor. Mas que eu e você estejamos dispostos, em nome de Jesus, a exemplo do que fez essa mulher, a exemplo do que fez o Pedro, dizer sim, Senhor, para toda e qualquer direção que Deus tem para nós. E é só dessa forma que Ele verdadeiramente vai ser Senhor da nossa vida. E é só dessa forma nós vamos ter condições de alcançar aquilo que Deus tem para nós. E a grande verdade é que Deus tem grandes coisas para nós, mas que nós só vamos poder alcançar quando estamos dispostos a dizer sim, Senhor, para tudo aquilo que Ele nos manda, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não compreenda. Mas para que ao mar alto? Se à noite que pega peixe eu não peguei nada, vai dizer que eu vou pegar agora durante o dia. Para que? Não faz sentido isso, não tem lógica. Mas que independente de qualquer coisa a gente possa dizer sim, Senhor, e assim a gente vai poder experimentar o melhor de Deus. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.